A Crisley que vai começar, né? Sim. Tá, prof. Então, só para te saber, então, o nosso grupo, né? Eu, a Kátia, a Aline e a Leira. Ok? Podem começar, meninas. Então, boa noite a todas. Meu nome é Crisley e eu vou começar com a introdução e uma breve pincelada sobre os tópicos iniciais do nosso paper, tá? Que o tema, então, é os desafios na aprendizagem. Quando analisamos o processo da aprendizagem, notamos muitas dificuldades, principalmente nas séries iniciais, né? E muitos desafios a serem superados também, né? Muito se discute a questão dos métodos educacionais, que podem melhorar as dificuldades na aprendizagem, como novas estratégias, né? Mudanças, aperfeiçoamentos, fazendo com que o aluno tenha interesse, tenha vontade, aquela curiosidade, né? De ir para a sala de aula aprender. E no caso, assim, ó, uma parte assim, ó, que eu achei de extrema importância tocar nesse assunto novamente, já que são as dificuldades, né, em si, é a importância do desenvolvimento afetivo. Porque a preocupação dos educadores perante os alunos com essas dificuldades, né, e as suas limitações, com certeza estão relacionados aos aspectos cognitivos, né, e emocionais, incluindo, no caso, esses alunos, assim, ó, em atividades, né, que consigam realizar, cada um com suas limitações, porque a gente sabe que cada criança é única, né, e suas dificuldades também, suas limitações, né. Então, no caso, assim, ó, esse educador trazer essa interação, né, e que a criança consiga, assim, se sentir integrada, amado, importante nesse grupo. E também, no caso, assim, referente a essa afetividade, né, a gente sabe que tudo começa no ciclo familiar, dando continuidade, né, a esses laços que duram a vida toda. E em questão da aprendizagem à afetividade, né, faz com que o aluno aprenda através dos sentimentos, das emoções, das experiências do dia a dia, né? Naquele contato com os colegas, os educadores, professores, enfim. Porque muitas vezes, em casa, a gente sabe que isso é bem, assim, limitado. O que acontece muitas vezes com a maioria desses alunos, dessas crianças? Eles são carentes, extremamente carentes. Então, muitas vezes, nesse âmbito escolar, é que eles encontram também por isso que essa parte da afetividade é tão importante. Porque muitas vezes não, na maioria das vezes, eles encontram isso que não tem em casa. Como no meu estágio mesmo eu pude ver, lembra que eu comentei, prof, contigo, que tinha as crianças, cara, eu tava assim, ó, em plena atividade ali, e a menininha, a Beatriz, isso me marcou muito. A Beatriz, ela não queria saber ali das atividades lúdicas que eu estava passando, ela simplesmente ela me pediu colo. Ela me pediu atenção, entende? Em pleno trabalhinho ali lúdico, que ela deveria estar assim, né? Porque, tipo assim, eu procurei uma coisa bem interessante, assim, que chamasse, agora em seguida eu vou falar sobre isso, que chamasse a atenção, entende? Que fizesse, sim, aquilo que eu já citei, as crianças irem para ter vontade de aprender, a curiosidade. Então, eu indaguei muito esse lado, assim, eu procurei
pegar coisas assim, trabalhar com coisas que realmente chamassem a atenção deles. E a criança simplesmente disse assim: prof, eu não quero, eu quero um colo. Eu não sei como é que eu consegui me segurar, sabe? Mas, enfim, né? É isso. Então, eu quis de novo falar, introduzir esse aspecto da afetividade, porque isso é de suma importância. Tá, daí voltando aqui para eu não me perder, daí tá falando aqui das experiências, então, né, que são trocadas, né, na interação com o outro, nessa relação também muito importante entre professor e aluno. E agora um pouquinho em questões das limitações, tá? As limitações que eu vou citar, porque a gente achou muito importante, que é de extrema importância também, é sobre os transtornos, né? Que alteram, tá? Que alteram a aprendizagem, né? Afetam a vida das crianças e dos familiares que convivem, né? Com essas pessoas, com essa situação. No caso, assim, ó, eu só vou dar uma pincelada, falar brevemente, porque depois as gurias vão entrar um pouquinho no tema, tá? Para não ficar tão cansativo. Que seria, né? Porque a dislexia, tá? Ela é definida como transtorno específico da aprendizagem. Depois vem a disgrafia motora e disléxica, o TDAH, e entre muitos outros, né? Transtornos, tá? Aí, assim, ó, no caso também a intervenção, né, psicopedagógica, que é o nosso caso, né? Depois com tratamento adequado, né, os acompanhamentos e tudo, né, que são essenciais para o desenvolvimento dessas crianças. E pelos educadores também que, logicamente, têm o apreço e amor pela sua profissão, né? Que a gente sabe como é difícil. Né? E mais uma vez, voltando à questão dos estágios, é que como eu, que não sou uma professora, eu não tenho essa realidade de sala de aula, né? Como muitos de vocês. Então, para mim, assim, tudo é uma novidade, é uma busca, E como eu pude perceber esse lado de tudo aqui que eu pincelei um pouquinho, né? Em questão da afetividade, da carência, das dificuldades, que é aquela questão, assim, o professor se vira nos 30, nos 50, né? Porque em questão, assim, de todas as crianças em sala de aula. Então, tem muitos que se doam ao máximo. E outros que, como aconteceu que eu pude ver, não estão nem aí. Tá? Essa que é a verdade dos fatos. Então, eles não se preocupam com ninguém. E tudo isso me marcou muito, sabe? Me marcou demais, porque eu vi a situação, assim, ó, de cada criança, como eles precisam desta atenção especial, desse atendimento especial. E como aqui na minha cidade, que eu já, né, tornei a falar, não tem. Não tem nada disso. Enfim, né? Aí eu não sei, gurias, vocês querem que eu falo agora sobre a parte da dislexia ou a Aline continua ali e depois eu falo essa parte da dislexia? Como é que vocês preferem? Deixa eu começar a fundamentação. Tá. Pode pular para... Então, prof. Aline, a gente vai dar continuidade, então, tá? Nas explicações e no desenvolvimento agora do trabalho. Daí a colega Aline agora vai continuar, tá? Okay. Boa noite. Vou começar falando sobre a fundamentação teórica que a gente fez. A gente colocou sobre as dificuldades na aprendizagem no geral e depois a gente esmiuçou com cada transtorno do neurodesenvolvimento. A gente diz aqui que a aprendizagem ela pode ter diversos desafios, que elas vão variar de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Ela vai variar relacionada à motivação, igual a Crisley estava falando, né? Tem professor que motiva o aluno, tem professor que dá atenção, tem professor que realmente está ali para ensinar e não só. Meu marido é músico, né? Eu vou falar uma expressão
para matar cachê, né? Não só para receber o salário do contrato. Tem gente que realmente vai para fazer a diferença, então a gente vê isso. Então, igual fala aqui, muitas vezes é difícil manter o aluno motivado, manter o aluno atento, ainda mais os alunos que têm dificuldade, né, de aprendizado. Eles têm ainda mais dificuldade de concentração de acordo com o tipo de transtorno que eles possuem, né? Então, assim, muitas vezes falta recurso, muitas vezes a criança tem uma grande dificuldade de compreensão, também pode ter uma dificuldade de aprendizado, todas todos os tipos de dificuldades a gente foi encontrando nesse início do trabalho. Uma coisa eu achei interessante, né? Dificuldade de concentração, dificuldade de compreensão, porque são diferentes. Às vezes, uma atividade ela tem um certo grau de dificuldade de acordo com o transtorno, a criança não consegue chegar. Eu percebi, igual a colega falou, né, no estágio, tinha um aluno que era autista e ele não precisava fazer prova adaptada, ele não tinha que fazer nada diferente. Mas a professora, muito atenta, ela sabia que quando era uma matéria, tipo assim, certas coisas da matemática, o cérebro dele não ia. Mas todas as outras coisas ele conseguia fazer. Então, achei isso interessante. Quando você tem um professor que realmente está capacitado e está atento, ele consegue identificar, lógico, né, uma criança laudada, né, que já passou por outros profissionais. Então, assim, isso também faz uma diferença danada, né? Eu percebi isso com esse aluno em específico. Como é diferente quando a família procura o diagnóstico, traz para a escola, então isso se torna algo que adianta o aprendizado daquela criança de uma forma excepcional, porque ele se conhece, o professor conhece e os pais conhecem. Então, todo mundo trabalha junto para que aquilo funcione. Então, achei isso muito interessante. Aí, agora eu vou falar sobre o... Deixa eu pular aqui. Aqui uma citação que a gente achou, né? No âmbito educacional, mais especificamente na educação escolar, seria necessário planejar, implementar, avaliar programas para diferentes alunos em ambientes da escola regular. Ressalta-se aqui a necessidade de ensino colaborativo ou cooperativo entre professores do ensino regular e consultores especialistas de áreas afins. É isso que eu estava falando, né? Quando está todo mundo interagindo, o pai, os pais, professor, o especialista, eu vi muito isso, né? O especialista mandava para a professora, ela ia lá, respondia o questionário, mandava de volta, voltava para ela, e aí essa criança estava evoluindo. Então, essa parte da citação foi isso que a gente viu. Aí agora eu vou falar sobre o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se define como um transtorno do neurodesenvolvimento que causa dificuldades de desenvolvimento no ser humano no decorrer da sua vida, comprometendo o desempenho do indivíduo em vários âmbitos social, laboral, acadêmico, familiar e interpessoal. A literatura científica mundial considera o transtorno um problema de saúde pública, devido à sua alta incidência, comorbidades, natureza crônica e o impacto expressivo ao longo do desenvolvimento dos indivíduos. A gente pegou aqui, vendo que o que acontece? Muitas vezes, né, eu vejo no decorrer do tempo como que os profissionais foram aprendendo a saber o que cada criança tinha. Muitas vezes antes, uma criança que tinha o TDAH era simplesmente considerada uma criança inquieta, impossível, né? Ela era rotulada por certas coisas, até que quando chega a ser um adulto que descobre que era uma criança que tinha e que criou métodos para
desenvolveu métodos para saber sobreviver com aquilo. E muitas vezes se culpa. Eu escutei uma palestra muito grande sobre isso, da Eureka, né, quando eu estava estudando, e eu achei isso muito interessante. O rapaz falando, né, eu convivi durante 27 anos sem saber quem eu era. E agora que eu descobri, eu vejo como eu me culpei. E muitas vezes eu fico pensando, eu fico vendo várias coisas, eu falo, gente, eu me encaixo nisso aqui. Nossa, como parece comigo começar uma atividade e não continuar, muitas vezes ser impulsivo, apressado. Eu sou tão apressada que eu escrevo às vezes 2 vezes a mesma palavra. Você também faz isso? Eu escrevo. Quando eu vou ler de novo, eu já escrevi 2, 3 vezes a mesma palavra. Mas uma coisa que eu nunca tive foi desempenho baixo na escola, porque eu sou muito exigente comigo, em tudo que eu faço. Então, assim, mas deixa tudo para a última hora, isso é algo que me atrapalha demais. E aí eu fico vendo aqui, falando, né? Deixa tudo para depois. Mas como você vê aqui no resultado, quando todos os casos de transtorno, é muito importante o diagnóstico feito por profissionais mais cedo, mais correto, porque aí vai ter um tratamento eficiente, vai diminuir a dificuldade de aprendizagem. E eu vejo que nem sempre a criança com TDAH vai ter dificuldade de aprendizagem. Eu acho que o maior problema é a dificuldade de concentração. E aí, quando a matéria é chata, quando o professor é chato, né, dizendo bem, ele não aprende. Não é por falta de consciência, de inteligência, é simplesmente porque é difícil fazer com que ele saia dos próprios pensamentos para prestar atenção no que está ali. É algo que distrai. Igual a professora falou, vai fazer prova, não senta na janela, porque se passar um carro na rua, você vai olhar. É o caso do TDAH. Então, assim, eu estava lendo, gente, me encaixo perfeitamente, viu? Mas eu achei muito interessante tudo isso no trabalho. É interessante a gente fazer o paper e fazer estágio, como faz diferença, né? A gente já começa a entender muito mais, porque a gente vê na prática, não está só lendo, né? Eu vi crianças com vários transtornos dentro da escola. E eu tenho um aluno que eu dou aula para ele 2 vezes na semana, que ele é TDAH e é escoteiro junto comigo. Como ele é focado para fazer as coisas de escotismo, como ele é focado para aquilo dali, mas na hora que está estudando, está olhando para o teto, está fazendo... Porque não é algo que às vezes ele está afim. Aí o que eu faço? Eu pego o celular, eu faço pesquisa conversando com ele, eu faço um jeito de fazer com que ele fique interessado. E aí ele presta atenção. Aí às vezes eu leio novamente a mesma parte do livro, e ele fala, não, você já leu. Aí eu falo, tá ouvindo, né? Achei que você estava só viajando. Então, assim, parece bobo, mas é algo que chama a criança para estar junto, né? Chama o aluno. Deixa eu ver aqui. Essa parte eu acho que eu já falei. Eu não vou ficar lendo, eu acho que a citação. Essa aqui já é do TEA. Aí já é a nossa colega Kátia, que vai começar agora. Primeiramente, boa noite para vocês, né? Eu ouvindo ali minha colega falando sobre TDAH e me fez lembrar de um menino da minha sala, que eu estou fazendo estágio remunerado, né? E o menino da minha sala, a prof vive se incomodando com ele, porque ele não para quieto, ele não consegue prestar atenção, ele não para um minuto. Aí eu cheguei para ela para conversar e eu falei, prof, deixa eu só esperar passar o barulho aqui. Aí eu falei, prof, eu acho que ele tem TDAH, porque ele não consegue parar para se concentrar. Ele só consegue, e ele vai na minha igreja também, né? Eu conheço muitos pais dele também. E na igreja ele gosta muito dos instrumentos. Então naquilo ele foca. Ele consegue parar, prestar atenção, sabe? É impressionante de ver. E na sala de aula,
as coisas que ele não gosta, não tem jeito de fazer ele prestar atenção, não tem jeito de fazer ele ficar quieto. O prof já colocou ele no corredor, para fora da sala, para ver se ele ficava quieto, porque ele fica o tempo todo tacando borrachinha qualquer coisa distrai ele. Então, foi falado com o pai dele. E eu fiquei assim um pouco triste, sabe, com a situação, porque o pai dele chegou e falou assim para nós que não tinha nada a ver isso, que isso ele tirava na cinta em casa. E, sabe, eu achei aquilo de uma arrogância tão grande, sabe? Aquilo me entristeceu e eu vim para casa com aquilo e disse, poxa, um pai que podia ajudar o filho, né? Podia ajudar o filho a se desenvolver, a aprender mais. Não, ele, né, simplesmente fala uma palavra, uma frase arrogante dessa, né? Então, só queria frisar um pouco sobre isso, né, que me chamou muita atenção. Eu quero, aproveitando aqui, já que nós estamos falando sobre os transtornos, eu quero falar sobre o TA, né, que é o transtorno do aspecto autista, que eu vou estar lendo aqui uma citação e já vou estar falando um pouquinho sobre esse transtorno. Entre os possíveis sinais categorizados que estão relacionados aos critérios de diagnósticos de TA, encontra-se os comportamentos estereotipados ou interesses restritos e hipersensibilidade, além dos déficits na linguagem. Então, assim, a gente vê muito na escola, né? A gente que tem, assim, um contato direto com a escola, a gente vê muito que eles têm muita sensibilidade, geralmente os que têm autismo, né? Muita sensibilidade e eles têm muito, assim, como é que eu posso dizer? São tudo muito sensíveis, né? Tem coisas que eles suportam, tem coisas que é mais difíceis. Eu tive um aluno que eu acompanhei com um transtorno de espectro autista e foi a coisa mais desafiadora da minha vida, sabe? A primeira semana, por Deus, gente, eu pensava em desistir a todo momento. Eu chegava em casa toda roxa, beliscada. Eu não sabia mais o que fazer com aquela criança. E foi aonde me veio a dúvida do porquê que eu estava estudando psicopedagogia, né? Eu disse, meu Deus, será que é esse mesmo o ramo? Será que é esse mesmo o que eu quero para minha vida? E daí eu falei com meu esposo, eu disse, eu não sei, eu quero desistir. E ele falou, não, tente mais umas 2 semanas, não desista assim tão fácil. E eu fui, comecei a tentar abraçar ele, porque ele tinha muita dificuldade de interação totalmente, de contato, sabe? Ele é grave, né? O autismo dele é do nível grave, então é um pouco mais difícil, né? Então, para mim chegar até ele, para mim se aproximar dele. E eu fui indo aos poucos, na terceira semana, eu já vim para casa sem beliscão nenhum. Aquilo lá foi uma vitória. E foi indo, fiquei 1 ano com ele. Ele desenvolveu muito, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever. Foi difícil? Foi desafiador, sabe? Mas, assim, é tão prazeroso você poder ver que a afetividade, o contato, a paciência, que tem, isso requer muita paciência, te levam como é que eu posso dizer, a você poder ver a mudança na vida das pessoas. Isso já foi uma gratificação para mim, né? Então, eu acredito que cada um dos transtornos que foi falado aqui e que ainda vão ser falados requer um pouco de atenção do professor. Que nem na escola onde eu trabalho, eu vejo muito. Os professores chegam lá, entregam uma atividade para a gente. Ó, essa aqui é a atividade de tal aluno. Ah, é tudo adaptado, mas é uma coisa assim tão fácil que eles pegam lá da internet e só trazem para passar o tempo, sabe? A gente percebe isso. E eu vejo, eu tô com 2 alunos agora, um que tem síndrome de Down e outro que tem autismo, e a gente fica nós três sentados no fundo da sala, né? Tipo, nenhum momento, nenhuma vez, a professora saiu de lá da frente e veio lá ver como estava a atividade deles, como eles estavam se desenvolvendo. Aí tem um deles, esse que tem autismo, que a mãe já é mais assim de pegar firme, sabe?
ela ajuda, ela auxilia, ela tá ali, se for preciso ela cobrar, ela vem, ela cobra dos professores. Daí essa viu que ele estava regredindo na leitura, né? Esse que tinha aprendido a ler, que tinha se desenvolvido mais na leitura, ele estava regredindo porque não tinha estímulo. Geralmente, quem tem autismo, eles precisam de estímulo todos os dias, né? Eles precisam de rotina, de estímulos para que eles possam desenvolver, senão eles continuam na mesma ou até regridem, né? Eu tenho um sobrinho autista também, então a gente vive isso todos os dias. Até falar dele assim, às vezes me emociona, porque a gente viver na família é tão difícil, sabe? Que no começo, foi até por isso que eu decidi estudar psicopedagogia para poder auxiliar mais, né, a minha cunhada. No começo foi muito difícil. Ele chorava, ele tinha crise dia e noite. Sabe aquela criança que não para de chorar, não sabia mais o que fazer para ele parar de chorar. Ele chorava, 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 incansavelmente. E depois a gente foi descobrindo que era autismo, a gente foi procurando estímulos, a gente foi tentando ajudar, e hoje ele é praticamente outra criança, né? Ele só ainda não é verbal, ele ainda não consegue falar, mas ele já consegue se expressar, tá calmo, dorme no horário certo, que antes, gente, ele acordava, ele ia dormir às vezes 9 horas da noite. Quando era meia-noite, ele acordava e ia dormir 5 horas da manhã. Então, eles não têm muito controle na questão de sono, né? Eles têm muita insônia. Então, foi muito difícil. E esse aluno, ele estava regredindo. E a mãe dele foi na escola. E a prof chegou para mim e disse bem assim: tem que pegar uns livros e tentar fazer ele ler. Pelo menos tirar umas fotos para mostrar para a mãe. Nem precisa fazer ele ler, só tira umas fotos e manda para a mãe. Aquilo para mim, sabe, foi, disse, meu Deus, como pode hoje em dia, né, em pleno século que nós estamos, com tantos recursos, né, com tantas coisas que era para ter, falando de educação inclusiva, de tudo, né? Eles falam com maior orgulho sobre a educação inclusiva e a inclusão não existe. Assim, aqui, principalmente aqui em Jaborá, a inclusão não existe, gente. É algo distante, sabe? Eles falam de uma coisa que não existe na escola. Então, isso me entristece. Por isso que eu queria falar um pouco sobre esse transtorno, sobre o amor que a gente tem que se dedicar a cada criança, sobre o cuidado, nas atividades, em tudo. É possível. É possível nós fazer essas crianças melhorar. É possível nós fazer essas crianças evoluírem. Basta a gente querer, né? Então, queria falar um pouquinho sobre esse transtorno. Eu também já quero aproveitar, né? Nós tinha combinado de eu passar para a Crisley e depois eu falar sobre a dislexia, mas como a gente já está falando dos transtornos, eu vou já falar sobre um pouquinho sobre a dislexia e já vou passar para a Crisley. Que também teve um caso na escola sobre uma menina que eu fiquei acompanhando ela, me pediram para me ajudar ela. E ela tinha muita dificuldade na leitura e na matemática. Tipo, ela chegava no 100, digamos assim, ela sabia contar até 100. Chegava no 100, de vez ela colocar 101, 102, tipo, no lugar do 102, ela colocava, tipo, por exemplo, 104. Ela não sabia como fazer, como contar, sabe? Por mais que você ensinasse, ela não conseguia. A leitura também, ela trocava muitas palavras, tipo A, ela dizia que era E, entendeu? Era muito trocado assim. E eu comecei a notar aquilo, fui lá e falei com a prof, disse, ó, prof, eu acho que ela tem dislexia. Falemos com a mãe não aceitou, né? No começo os pais, é difícil deles aceitassem de começo, né? Mas logo depois a mãe foi vendo que ela tinha muita dificuldade mesmo e foi atrás, e realmente ela tinha dislexia. Então, eu quero só ler um pouquinho aqui sobre o que é dislexia. Dislexia é o nome de um transtorno que se caracteriza pelo comprometimento da capacidade de ler e escrever corretamente e decodificar o estímulo escrito ou gráfico. Trata-se de uma das mais importantes deficiências do aprendizado. Então, a dislexia, ela existe em várias crianças, né?
Tem umas que a gente nem se dá conta, mas ela tá ali. Então, por isso que muitas das vezes os professores, eles não conseguem chegar diretamente ao problema, né? Eles vão tentando, deve ser isso, deve ser uma distração. Sempre a gente tenta achar uma desculpa, né? Os pais também sempre tentam achar uma desculpa para realmente o problema que a criança tem. E isso faz com que a criança não seja tratada, faz com que os professores também, os pedagogos, psicopedagogos, não consigam fazer atividades específicas para aquele problema, e isso acaba desencadeando outros problemas, né? Quantas vezes a gente vê isso? Outros problemas de aprendizagem, de desenvolvimento, e aí vai vindo milhares de outras situações. Então, muitas das vezes o professor ou aquele que está acompanhando demora a perceber o que o aluno tem, qual é a dificuldade, qual é realmente o que o aluno tá passando, né? Então, aqui fala sobre a dificuldade que eles têm de escrever, soletrar e também de fazer contas, né? Então, é um problema bem. O que mais tem afetado muitas das vezes as crianças hoje, né? Hoje, numa sala de aula, digamos que quase da metade dos alunos tem algum problema, né? Tem alguma dificuldade. É muito pouco aluno que consegue aprender assim de primeiras coisas. Então, às vezes requer do professor também um momento mais lúdico, um momento mais interessante para que as crianças possam se desenvolver, possam aprender, e requer comprometimento, né? Eu sempre falo isso, que eu vejo a prof aqui, né? Eu sempre falo para o Lucas, a minha prof da faculdade, ela é tão comprometida, né? Ensina, se a gente procurar, ensina, que eu não sabia fazer vídeo, eu não sabia nem mexer no computador direito. Daí, quando a prof apareceu, dizendo que a gente tinha que gravar vídeo e postar no YouTube, aquilo lá parecia que era coisa de outro mundo para mim. E eu fui mexer ali, que nem a prof falou, foi tão simples. Fui ali, fiz e deu certo, né? Então, às vezes requer uma ajudinha do professor, requer um estímulo, né, para que a gente se desenvolva. Então, para mim, especificadamente, teve que ter a prof para que ela cobrasse um pouco, né? Faz o vídeo, consegue, tenta. Então, às vezes a gente nem tenta, e assim acontece com os alunos também. Às vezes eles têm medo até de tentar, de tanto que eles não conseguem certas coisas, que eles têm medo até de tentar. E requer um pouco de estímulo da prof, de encorajar, de capacitar mesmo, né? Na sala de aula eu sinto às vezes falta disso, sabe? Mas esse trabalho, assim, me fez muito refletir, né, sobre os transtornos, sobre os professores, os educadores ali, aqueles que estão ali, né, eles consigam lidar com isso de uma forma eficácia, né? Consigam ensinar de uma forma que os alunos consigam compreender. Então, eu vou estar passando para a Crisley para ela estar falando a parte dela. Eu vou dando a continuidade, então. Tá, prof, na parte, então, um pouquinho sobre, não muito extenso, tá? Para a colega depois conseguir ter o tempo dela de falar também, sobre disgrafia, né? Eu acho a disgrafia também, assim, meu Deus, é muito, né? A gente vê muito esse problema entre as crianças, né? Que, no caso, pode ser definido, né, como a dificuldade que o aluno tem de escrever letras e números. A disgrafia é uma dificuldade na aprendizagem relacionada à escrita e faz com que a criança tenha dificuldade em expressar suas ideias e pensamentos através das habilidades básicas da escrita. Ao entrar na escola, possui dificuldade na escrita devido ao desenvolvimento da coordenação motora fina, tendo uma letra feia, como a gente diz, né? Que requer uma atenção maior e um olhar diferenciado para essas crianças. E isto eu também pude presenciar no meu estágio. E no caso, quando eu tive essa oportunidade agora dessa parte da interação, né, com essas crianças, aí eu perguntei para o menininho, eu disse assim, era Davi, no caso o nome dele, né?
Ele, ai, prof, olha, porque é tão bonitinho, porque eles acabam chamando a gente de prof, sabe? Eu me senti assim, o máximo, né? Aí ele dizia assim, ai, prof, olha só a minha letra é muito feia. Eu não consigo assimilar, assim, como se diz, aí eu falei assim, Davi, na época da prof, era caligrafia. A gente tinha um caderno de caligrafia. Aí expliquei para ele como é que era, com as letras, aquilo, assim, a gente tinha que. Deus o livre, saiu um risquinho fora daquele, do miudinho do meio principalmente a parte das vogais e tudo, daí expliquei, né? De uma forma que ele pudesse entender e tal. Aí depois, no outro dia, levei, né? Peguei um caderno, expliquei com as letrinhas como é que eles acharam o máximo, né? Mas enfim, é isso como a Kátia, né? A Kátia também estava falando desse negócio, porque, tipo assim, da preocupação da gente em querer também, né, suprir a curiosidade, que eu vi que ele ficou, né, porque essa geração, meu Deus, quem sabe o que é um caderno de caligrafia, né? Aí, enfim, né, fiz essa proposta para ele, tudo mostrei, vi como é que funciona, sabe? Essa dedicação, essa parte que falta, né? Que tudo pode, no caso assim, às vezes nem é uma coisa tão difícil. Basta ter um pouco de paciência, de amor, de tu vê assim aquela situação, né? Antes também na parte da Aida lá que ela estava explicando, né? Às vezes com uma brincadeira simples, um joguinho, uma coisa que tu pode fazer assim a diferença naquela coisa que a criança pensa, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho solução. E tem, né? Com paciência tem. Tem várias formas, né? E daí também aqui, ó, agora a parte da disgrafia disléxica, né? A criança tem dificuldade na relação dos sistemas simbólicos e da grafia que apresenta a escrita. Ou seja, para simplificar, analisar as características que a criança apresenta. O alinhamento incorreto, a inclinação, o uso incorreto de letras maiúsculas e minúsculas, letras largas ou pequenas e de tamanhos totalmente diferentes. E assim que era mais ou menos a situação do Davi, desse menininho que eu pude, né, presenciar e acompanhar um pouco, né, do acompanhamento da aprendizagem dele, né? Tá, gente? Então, mais ou menos, basicamente, seria isso aqui. Agora a gente vai passar para a nossa colega Leira, que ela vai dar continuidade, tá? Do trabalho e a parte da conclusão, tá bom? Boa noite, eu sou a Leila e eu vou falar um pouquinho, eu vou dar uma lidinha por cima aqui, aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, de estágio, né, eu não tenho essa vivência de escola, né, não tive ainda, né, essa foi a minha primeira experiência, depois eu vou falar um pouquinho sobre, que teve muito a ver com os déficits, né, tanto que eu tive, aluno tinha autismo, né, tinha TDAH, tinha descalculia, dislexia, né, e, e cada vez mais presente agora em sala de aula, né? Cada vez tu percebe mais dos alunos, né? Esses déficits, né? Que antes eu acho que isso passava assim por aquele aluno, né? No grosso forma de falar, era aquele aluno burro, né? Que se chamava, né? Aquele aluno com os garranchos, vamos dizer assim, né? E agora a gente consegue perceber mais isso, né? E só eu achei também a família, achei muito a falta da família para essas crianças, né? Mas eu vou dar uma lidinha aqui, depois eu continuo. Aí seria a metodologia, né? O trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas e, em grande parte, teve artigos científicos e livros, colocando o pesquisador em contato com as pesquisas, né? Aliás, analisando de forma criteriosa trabalhos científicos já publicados e levando o pesquisador à conclusão objetiva e própria sobre o tema. Nos resultados e discussões, com essa pesquisa foi possível perceber e questionar a ação pedagógica jamais pode ser reduzida à coerção e obediência cega por parte dos educandos, pois para cumprir o seu papel,
a educação precisa da participação e da colaboração dos sujeitos nessa construção do conhecimento. Então, é importante ressaltar o que se diz que como se comporta, em que momento e por que afetam profundamente a relação professor e aluno, né? E, consequentemente, influenciam no próprio processo de ensino-aprendizagem, né? E, na conclusão, seria o educador tem um papel auxiliar no desenvolvimento de habilidades socioemocionais do aluno, né? Como autoconfiança, empatia, trabalho em equipe e resolução de problemas, né? E essas habilidades são consideradas essenciais para o sucesso pessoal e profissional dos indivíduos. E, dessa forma, o educando como sujeito do processo educativo desempenha um papel crucial, né, na formação dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento integral e suas potencialidades, preparando para a vida em sociedade para a construção de um futuro mais justo e